Olá, hoje eu quero começar lendo um texto que é bastante controverso. Olha só o que diz, está em 1 Coríntios 14, a partir do verso 33, na segunda parte, diz o seguinte: como em todas as igrejas do povo de Deus, as mulheres devem ficar caladas nas reuniões de adoração. Elas não têm permissão para falar. Como diz a lei, elas não devem ter cargos de direção. Isso é o que está dizendo esse texto aqui. Mas afinal de contas, se a Bíblia está falando isso sobre as mulheres, como que uma igreja, por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, tem uma mulher como profetisa? Se a Bíblia está dizendo, elas não têm permissão para falar, como diz a lei, elas não devem ter cargos de direção. Se a igreja tem uma profetisa como uma mulher, o que esse texto está querendo dizer? Será que está completamente errado tudo isso? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada pelo nosso país. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você estar aí já acompanhando o nosso programa. É um prazer muito grande ter a tua audiência. Agora vamos começar cumprimentando meu amigo, colega de trabalho, professor Leandro Quadros. Como é que está, professor? Tudo bem? Graças a Deus, amigo Tito. Eu sei que você esteve aí no final de semana na nossa capital nacional, Brasília, é isso mesmo? Estive lá com um povo muito amável, que é o povo brasiliense. Não estive também na igreja lá do bairro Asa Norte. Eu quero entregar o meu abraço carinhoso a todos que estiveram acompanhando a programação. E um abraço especial para o meu irmão, o Sandro Quadros, minha cunhada Isabela e as minhas sobrinhas, a Sofia e a Isadorinha, porque eu pude vê-los, revê-los nesse final de semana. Que Deus abençoe ricamente essa minha família querida, Ok, professor. Eu queria também começar mandando um abraço, como sempre, aos nossos ouvintes da rede de rádios Novo Tempo pelo nosso país também. Você que está nos ouvindo aí, o nosso programa, além de ser pela televisão, também é pela rádio, estão acompanhando a gente ao vivo. E obrigado pelo carinho da sua audiência. Aproveite, mande as suas perguntas pra gente. Daqui a pouquinho eu vou dizer como é que você faz para participar do nosso programa mandando as suas perguntas, tá bom? Mas antes eu já queria colocar essa primeira pergunta na mira da verdade. Professor Leandro Quadros, não sei se você percebeu aí a abertura do programa. Sim. Existe um texto falando sobre as mulheres, dá a entender uma proibição aqui na palavra de Deus das mulheres participarem nas igrejas como pregadoras, como terem cargos na igreja e tudo mais. Agora, o que é interessante, professor, é que a Igreja Adventista tem uma mulher como uma profetisa. E olha, chegou uma pergunta para a gente aqui pelo Facebook, bastante intrigante, que eu queria colocar na íntegra. Vamos lá. Ver como é que você se sai nessa resposta, viu, meu amigo? Preste bem atenção, olha só. A pergunta é a seguinte: por que a Igreja Adventista... porque na Igreja Adventista, um morto, Ellen White, anda em pé de igualdade com a palavra de Deus? Será que depois de 19 séculos, Deus descobriu que a Bíblia ficou incompleta? E mais, usou uma mulher, coisa que a Bíblia condena? Aparentemente, nesse texto que eu li, está dizendo isso. Visto que a mulher é mais suscetível ao engano, o diabo sempre quis promover a mulher desde o Éden. No catolicismo, ele promoveu uma rainha do céu, Maria. Não é um caso de pensar? Quem Deus constituiu por cabeça? Não é o homem? Ter o homem por cabeça, este é o modus operandi de Deus. Há quase 2 séculos que varões adventistas olham para cima admirados, passivos e submissos a contemplar uma rainha nos píncaros da glória, concorrendo em pé de igualdade com a palavra de Deus.
Com certeza, isto é construir sobre madeira, palho e feno. É obras mortas que vão se queimar no dia do juízo. Professor Leandro Quadros. É pesada essa pergunta. Uma que, pergunta, afinal de contas, não, só um minutinho. Foi um homem ou uma mulher que fez essa pergunta? Foi uma mulher, o nome é Dinorá Mendes. Olha. Dinorá Mendes. A questão é a seguinte. Nós lemos ali no texto onde está dizendo aparentemente que há uma proibição da mulher. Eu queria que você primeiro explicasse essa questão desse tema, desse versículo aqui de 1 Coríntios 14, verso 34. E a outra questão é a seguinte: será que a Igreja Adventista do Sétimo Dia realmente coloca uma mulher como pé de igualdade à palavra de Deus? Ou seja, a profetisa Ellen White é considerada uma pessoa onde a igreja toda tem como paralelo à palavra de Deus? É isso mesmo? Pois olha, eu tenho que informar com todo o respeito que essa nossa telespectadora está mais por fora que arco de barril. Mas como assim, professor? Em dois aspectos. Primeiro, ela erra em dizer que a Bíblia é contra a mulher ter cargos públicos. E segundo, ela está muito desinformada em relação ao papel de Ellen White na Igreja Adventista. Mas espera um pouquinho, olha aqui o que o texto fala. As mulheres devem ficar caladas nessas reuniões de adoração. Elas não têm permissão para falar, como diz a lei, elas não devem ter cargos de direção. E olha aí, como é que fica isso? É muito importante que, para entendermos a Bíblia, amigo Tito, nós façamos uma análise contextual do versículo e levemos em conta, inclusive, o contexto cultural no qual ele foi escrito. Por exemplo, aqui no verso 34, quando Paulo diz que as mulheres devem permanecer caladas na igreja, interessante que no final do texto é dito assim: como diz a lei. Agora eu pergunto, em que lei da Bíblia, em que lei divina é dito que a mulher não pode falar em público? Em nenhum momento. Essa lei a qual Paulo está se referindo era uma lei predominante na cultura grega e romana, que ensinava o seguinte: a mulher que falasse em público, ela estaria desonrando ao marido, ao irmão mais velho ou ao pai, caso estivesse sobre os cuidados dele. Então, na cultura grega e romana, uma mulher que falasse em público, ela era tida assim como uma mulher sem respeito. E o que Paulo fez? Para Paulo não entrar em conflito com a cultura local e prejudicar a pregação do Evangelho, ele pediu que as mulheres daquela cultura se adequassem a esse princípio. Por quê? Seria a mesma coisa, por exemplo, o seguinte: uma mulher vai dar um estudo bíblico numa casa e aí aquela cultura que não aceita isso ia dizer o seguinte: mas quem é essa mulher para querer falar da Bíblia para mim? Desrespeitando o marido dela, falando no lugar dele? Então isso aqui é uma norma cultural que Paulo não foi contra ela para poder não prejudicar a pregação do Evangelho. Agora, que a Bíblia é a favor de a mulher falar em público, é óbvio em vários textos bíblicos. Por exemplo, nós lemos em Atos 21:9, no Novo Testamento, o seguinte: falando do evangelista Filipe, o texto diz assim: ele, Filipe, tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Ora, você não profetiza dentro de casa, só para você mesmo. Você profetiza em público. Então perceba, no Novo Testamento, a mulher tinha sim a liberdade de falar em público. E isso também é uma questão do Antigo Testamento. Você vai, por exemplo, para o livro de Juízes, no capítulo 4, verso 4, e você percebe aqui uma coisa muito interessante. Diz o texto: Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora, além de ser profetisa, meus amigos, era juíza. Então nós não podemos pegar 1 Coríntios 14, 34 e 1 Timóteo 2, 10 e 11 e isolarmos os textos do seu contexto histórico.
Havia um contexto histórico específico em que a mulher falar em público era desonroso. Agora, a opinião da Bíblia é que, de acordo com Gênesis 1, 26 e 27, homem e mulher são a imagem e semelhança de Deus. E que, apesar da mulher ter funções diferentes em um mundo de pecado, ela é igual para Deus, ao homem em importância. Então precisamos ver na Bíblia o que é um princípio e o que é uma norma cultural, certo? Então, fazendo essa diferença, nós não vamos encontrar contradição na Bíblia, muito menos vamos buscar textos que apoiem nossas ideias pré-concebidas e que não são bíblicas. Um outro aspecto importante dessa pergunta é a afirmação de que Ellen White é tida como uma espécie de rainha do céu para os adventistas e que, portanto, ela está em pé de igualdade com a Bíblia. Com todo respeito, uma afirmação dessa não está baseada na leitura de fontes primárias, de literatura da própria Igreja Adventista que esclareça o assunto. Por exemplo, se nós lermos o livro Primeiros Escritos, página 78, que é um livro escrito por Ellen White, nós vamos perceber qual é a relação dela com a Bíblia. E eu vou pegar esse livro para nós lermos. Então eu recomendo que essa nossa amiga que fez essas afirmações vá a fundo na questão para não fazer esse tipo de afirmação que não tem embasamento algum, não é? Então, Primeiros Escritos, página 78, o que a própria Ellen White disse sobre a Bíblia? Recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Primeiro ponto. Ela recomenda a Bíblia e não os livros dela como regra de fé e prática. Vamos para o segundo ponto. Nela, ou seja, na Bíblia, Deus prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para conforto do seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Assim Deus tratou com Pedro, quando estava para enviá-lo a pregar aos gentios. Atos capítulo 10. Então veja que a opinião equilibrada, opinião de uma autora adventista, da cofundadora do movimento adventista, ela diz que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática e que os escritos dela, diz aqui, não são para uma nova regra de fé, mas para conforto do povo de Deus. E qual é o problema nisso? Nenhum problema, por quê? Provérbios 29, 18 diz o seguinte, Provérbios 29, 18, falando da importância do dom profético, o texto afirma: onde não há profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Perceba bem uma coisa, em Mateus capítulo 24, verso 24, Cristo advertiu que nos últimos dias haveriam muitos falsos profetas. Se haveriam muitos falsos, é claro que há o verdadeiro para nós podermos contrastar e sabermos quem é verdadeiro e quem é falso. E Ellen White foi uma profetisa utilizada por Deus não para acrescentar algo de novo à Bíblia, mas para nos levar de volta à palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Então o dom profético é prometido nos últimos dias, não para complementar a palavra de Deus que é perfeita, mas para levar a mente das pessoas para esta palavra. Então, resumindo, a Bíblia, quando condenou a mulher falar em público, foi num contexto grego, para que as mulheres não envergonhassem o evangelho naquele contexto, para aquelas pessoas que não aceitavam a mulher falar em público. A Bíblia apoia sim a mulher falar em público, apoia sim a mulher ter cargos de liderança, porque a mulher não é em nada inferior ao homem. E outro ponto, a Igreja Adventista nunca fez de Ellen White uma rainha, colocando-a no mesmo nível da Bíblia, né? Isso aí a própria Ellen White fala, então eu recomendo, vá em literatura correta, não leia esses livros apologéticos, esses sites da internet por aí que não sabem nada do assunto e que quando escrevem sobre Adventismo acham que sabem alguma coisa. Infelizmente, não sabem nada. Mas que bom que a sua pergunta mesmo assim veio ao programa Na Mira da Verdade, para que possamos lhe dar fontes bíblicas, literatura primária, para você poder contrastar, não é? E saber quem realmente está ensinando aquilo que é realmente verdade.